6 de fevereiro de 2026, é uma sexta-feira, eu sou o Renato e você está ouvindo o Cruzeirosfera, o seu primeiro podcast em áudio falando exclusivamente sobre o nosso Cruzeiro cabuloso, o Rei de Copas, o maior de Minas, o time do povo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E neste episódio eu vou fazer alguns comentários como torcedor, como alguém que vive amadoramente o Cruzeiro. Eu posso ser um amador do Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro, não. Eu posso ser um amador do Cruzeiro. Os jogadores do Cruzeiro, não. Eles são profissionais. E eu vou, neste episódio, fazer alguns comentários a respeito do técnico, a respeito da derrota especificamente, do William e algumas coisas mais que eu for lembrando no meio do caminho. Então fique aqui comigo. Siga o nosso canal que está crescendo e muito, curta este episódio porque isso nos ajuda demais para que a gente possa trazer muitos conteúdos com relevância, com qualidade, e eu tenho certeza que você já está fazendo parte dessa nossa equipe, desse nosso time do Cruzeirosfera, e vamos ao episódio. Então meu primeiro comentário é sobre o técnico Tite. O Tite chegou no Cruzeiro com a torcida, parte da torcida, tendo uma rejeição enorme, assim. O torcedor do Cruzeiro vem acostumado no último ano com o Leonardo Jardim, que transformou o jeito do Cruzeiro jogar, colocou ordem na casa, tirou quem deveria tirar, colocou quem deveria colocar para poder jogar. E nós cumprimos, o Cruzeiro cumpriu a meta do ano, que era chegar até a Libertadores. O técnico português não quis ficar por motivos pessoais, não ficou no Cruzeiro, então o Cruzeiro foi ao mercado, encontrou a melhor solução, no entendimento da diretoria, e trouxe o Tite. Os trabalhos começaram, muita esperança com a chegada do Gerson, renovação do Matheus Pereira, isso depois, antes já nós tínhamos segurado o Caio Jorge, agora mais recentemente o Kaique. Então, aquele sentimento de esperança do cruzeirense veio forte. Entretanto, já estamos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e estamos, neste momento, acumulando 2 derrotas. Então, vamos lá. Se você estiver esperando aqui neste episódio para que eu aponte um culpado, não farei isso neste momento. Talvez não faça isso nunca. O objetivo aqui do podcast não é esse. O objetivo do podcast é, com calma, raciocinar sobre o Cruzeiro a partir de um ponto de vista de torcedor. Então, nós temos alguns pontos aqui. Eu vou separar da seguinte maneira. Vamos separar em um mundo ideal. O Cruzeiro, como muitos times do Campeonato Brasileiro, tiveram pré-temporada? Não tiveram pré-temporada. Então, nós estamos utilizando todas essas primeiras rodadas como uma verdadeira pré-temporada. E isso afeta o desempenho? Certamente afeta. Todos os anos o time vai precisar de uma pré-temporada, de uma preparação, apesar também de que o ano passado o Cruzeiro foi para os Estados Unidos, ficou um dos melhores complexos norte-americanos e voltou daquele jeito. E aí foi necessário, inclusive, fazer a troca do técnico. Então, assim, não é um cenário ideal, não é. Isso até um torcedor mais consciente pode compreender. O problema é que a gente não está vendo muita perspectiva na atual comissão técnica. A verdade é essa. A gente não está sentindo confiança na comissão técnica. O Tite é um excelente treinador, isso aí é inegável, é um vencedor no futebol, mas nesse início não está dando liga com o Cruzeiro. E como torcedor, eu vou comentar algo, eu não sei se você sente a mesma coisa. Quando eu vejo da beira do campo o filho do Tite comandando os jogadores, eu fico me colocando também na situação dos jogadores. Quem é o técnico do Cruzeiro? É o Tite ou o filho dele? É essa pergunta que eu me faço. E aí eu também fico pensando mais uma vez, então, será que isso de certa maneira incomoda? Mas enfim, aqui eu estou levantando hipóteses, né? Pensando junto aqui com vocês, que podem inclusive comentar sobre essa situação.
Então, o Tite não está dando liga no Cruzeiro. Houve uma derrota vexatória para o Botafogo. Isso irritou demais a diretoria, o dono do Cruzeiro, pela entrevista, inclusive, dada pelo Tite, afirmando que houve uma conversa com os jogadores. Então, enfim. Portanto, o Tite continua, então, pressionado. Vai jogar agora contra o América. E eu acredito que para ele só resta a vitória. Provavelmente vai manter a mesma base, acredito talvez trocando ali o William e colocando o Fagner. Sobre especificamente a derrota de ontem, o Cruzeiro começou avassalador, jogou muito bem, dava aquela esperança de que finalmente nós iríamos engrenar, alguma coisa de diferente estava acontecendo, marcação alta, jogando bem, correndo demais, o Matheus Pereira absurdamente bem assim. Tanto é que fez um golaço absurdo de gol, 1-0 Cruzeiro. Aí aquela famosa, né? Caiu na rede é peixe, lelear, o Cruzeiro vai golear. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. O Cruzeiro tomou um gol numa falha, eu diria coletiva, não vejo como falha individual de um jogador ou outro, uma falha coletiva da zaga. E aí, então, o Lavega foi lá e empatou o jogo. O Cruzeiro volta para o segundo tempo sem grandes melhorias e perde também alguns gols e acaba sofrendo a virada. Que cá entre nós, cruzeirenses, se o Coritiba fosse um pouquinho mais competente no contra-ataque, teria feito mais gols, certamente. Não entendi, eu não sei se você vai concordar comigo, não entendi a substituição do Perro, do Romero, não entendi. Apesar de o Cruzeiro querer ir para cima do Coritiba, deixar um time ali de repente mais rápido, mas o Romero estava jogando muito bem. E eu realmente não entendi. Sobre o William. O William, infelizmente, ele não está passando um momento bom no Cruzeiro. Isso aí é inegável. Então talvez fosse um bom momento mesmo para que a gente repensasse a lateral direita do Cruzeiro. O William é um excelente jogador, infelizmente... com algumas atitudes de, até mesmo na saída de campo ontem, demonstrando irritação, e aí, enfim, poderia ter saído rapidamente. O que eu desejo é o seguinte, é que o William volte a jogar a bola como ele já jogou, inclusive indo para a seleção brasileira, e se por um acaso o entendimento for de que o Cruzeiro não é mais o seu lugar, William, conversa com a diretoria, faça de tudo para que possa ser feliz em algum outro lugar, porque senão a torcida vai ficar no seu pé e a gente vai perder tempo e você também vai perder tempo, porque você é um bom jogador, mas chega em algum momento que talvez seja melhor a saída. Um último comentário que me veio aqui agora, torcedor cruzeirense. Eu quero que você comente aqui no finalzinho agora deste episódio. A minha reflexão é a seguinte: se o Tite não ficar no Cruzeiro, qual outro técnico nós temos? Arthur Jorge? Existem outros nomes? E até quando também nós vamos sempre ficar lembrando do Leonardo Jardim? Eu entendo o seguinte, Leonardo Jardim nunca mais voltará para o Cruzeiro, como se fosse aqui o profeta, mas quem sabe ele volte. Mas Leonardo Jardim já foi. Leonardo Jardim não treina mais o Cruzeiro. Aquilo que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado, poucas vezes aconteceu no futebol. A gente não pode ficar como outra torcida aqui no Brasil, ficou por bastante tempo quando perdeu um técnico português e eles ficaram tempos, técnicos, entra, aí não dá certo, volta, reclamação, aquela coisa toda, até chegar um novo técnico que saiu entre os jogadores. Mas isso é raro. Então, qual o novo técnico? A gente está numa situação agora difícil, o Cruzeiro está numa situação dificílima, porque o Tite, na teoria, é um excelente técnico, é um técnico vencedor. Na prática, está se mostrando ao contrário. Então, não podemos ficar perdendo o tempo todo, mas e a solução? Onde é que está a solução? Enfim, são algumas reflexões aqui que eu faço sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e também sobre o técnico e a nossa lateral direita com o William. Eu quero agradecer você demais por ouvir aqui esse podcast e não se esqueça,
curta aí o episódio, compartilha com a sua galera, chama mais cruzeirenses para poder ouvir, que eu estou preparando aqui episódios exclusivos e que você nem imagina, coisa super interessante, mas vai ser muito legal, mas é porque a produção aqui é uma equipe, então a gente tem que ir devagar e sempre, por isso, vamos Cruzeiro, até mais, tchau!